Olá, boa tarde. Nós temos visto ultimamente muitos estudos a respeito das parábolas de Jesus. E esses estudos são muito importantes para a gente poder compreender, né, a verdadeira mensagem que Jesus passava nas parábolas. Primeiro, porque as parábolas faziam os nossos irmãos daquela época, e nós também, pensarmos. Né? Historinhas que Jesus contava, mas com objetivos muito profundos. E há uma passagem, uma parábola, que particularmente eu tenho assim, muita predileção, que fala sobre o filho pródigo. Né? Mas hoje nós vamos fazer uma análise diferente, porque a maioria das análises católicas, evangélicas, espíritas, dessa passagem, dessa parábola, elas focam na misericórdia de Deus para com o seu pecador. Não é? E é verdade. Né? Com o arrependimento, né? Com a vontade de transformação, com o despertamento da consciência, é possível entendermos essas passagens, especialmente essa parábola. E hoje nós vamos ver a análise de um filósofo brasileiro chamado Huberto Roden, que tinha na sua obra muitas coisas em comum, tanto com o catolicismo como com a doutrina espírita. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Essa parábola, ela só se encontra no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 15, versículos 11 a 32. E ela diz assim: um homem tinha 2 filhos. Disse o mais novo deles ao pai: Pai, me dá o quinhão dos bens que me toca. Ao que ele lhes repartiu os bens. Passados poucos dias, o filho mais moço juntou tudo e partiu para uma terra longínqua. Aí esbanjou a sua fortuna numa vida dissoluta. Depois de tudo dissipado, sobreveio uma grande fome àquele país onde ele se encontrava. E ele começou a sofrer necessidade, a passar necessidade. Retirou-se então e pôs-se ao serviço de um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos guardar os porcos. Ele ansiava por encher o estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Então entrou em si e disse: quantos trabalhadores em casa de meu pai têm pão em abundância, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me tão somente como um dos teus trabalhadores. Levantou-se e foi em busca de seu pai. O pai avistou-o de longe e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro. Lançou-se-lhe ao pescoço e beijou-o. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, ordenou a seus servos: depressa, trazei a melhor veste e vestilha. Ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Buscai também o novilho gordo e cameai-o. Comamos e celebremos um festim, porque este meu filho estava morto e ressuscitou, andava perdido e foi encontrado.
e começaram a celebrar um festim. Entre mentes, estava o filho mais velho no campo. Quando voltou e se aproximou da casa, ouviu música e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: "O que é isto?" Respondeu-lhe o criado: "Teu irmão chegou e teu pai mandou caminhar um novilho gordo, porque o recebeu são e salvo." O filho mais velho indignou-se e não quis entrar. O pai, então, saiu e procurou persuadi-lo. Ele, porém, respondeu ao pai: "Há tantos anos que te sirvo e nunca transgredi nenhum mandamento teu. E nunca me deste um cabrito para eu me banquetear com os meus amigos. Mas logo que chegou esse teu filho, que dissipou os teus bens com meretrizes, lhe mandaste caminhar o novilho gordo." Retornou o pai: "Meu filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu." Mas não podíamos deixar de celebrar um festim e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Andava perdido e foi encontrado. Esta parábola, que como dissemos, ela só é apresentada no Evangelho de Lucas, quase sempre é interpretada como aquela clássica parábola que expressa a misericórdia de Deus, que é o pai da história, para com o pecador, o errante, o filho mais novo. É a cena melodramática, onde o pai recebe de braços abertos aquele filho considerado ingrato. Mas, como nós precisamos ampliar um pouco a nossa consciência, não devemos nos prender apenas a essa interpretação. Precisamos considerar também que esta parábola, lá nas entrelinhas, ela trata da evolução do homem, que através dos seus erros esses humanos, caminha em direção às verdades divinas. Estas, sim, imutáveis como são imutáveis as leis de Deus. O texto original, que data lá do primeiro século, e como tudo vai sendo revelado conforme a capacidade que nós vamos adquirindo de compreender os ensinamentos de Jesus, esta atitude amorosa do pai para com o filho ingrato, perdulário, pode não ser a quintessência, o alfa, o ômega dessa história que é narrada por Jesus. Oculto ao entendimento daqueles que escreveram o Evangelho, surge algo infinitamente mais profundo e sublime, poderíamos até dizer cósmico, espiritual, do que a simples e comovente interpretação material. O Espírito de Jesus certamente atingiu as mais excelsas culminâncias de sua visão cósmica, crística, a respeito do homem individual, do homem material, e também sobre a humanidade universal. E nesta análise, é necessário retornarmos ao texto de Lucas, escrito em grego, no primeiro século, e que nem sempre foi fielmente reproduzido nas traduções humanas. Vejamos o que nos diz o evangelista, em grego. O pai tinha 2 filhos, e o mais novo lhe disse: "Dá-me a porção da substância que me pertence." Substância em latim pode significar aquilo que subestá, aquilo que subjaz a vida, que é a natureza. No caso, subjaz a vida do jovem, que é a sua natureza de jovem. Porém, substância, em geral, é compreendida por dinheiro. O texto original grego
é explícito quando diz a parte da minha natureza. Ousia, do verbo einai, que significa ser, que me convém, epibalon. Bom, então, o que o filho mais novo pede ao pai? Seria realmente a sua parte na herança que o pai deixaria? E será que ele tinha direito, naquele momento da sua vida, a essa herança com o pai ainda em vida? E o pai, pela passagem, teria então distribuído entre os dois filhos os bens da família, na medida do direito de cada um. E aí nós temos aqui um ponto meio de contradição. Porque se assim ocorreu, como pode se explicar que após o regresso desse filho mais novo, o filho mais velho diz ao pai que nunca recebeu nada dele? Se a partilha dos bens tivesse acontecido, que razão, então, teria o filho mais velho para reclamar a sua parte? O texto grego não faz referência à partilha dos bens. Na realidade, fala da parte da natureza que convém ao jovem, à adolescência, à juventude. O jovem está reclamando do direito de viver a sua adolescência, a sua juventude, insistindo na sua liberdade pessoal, independente, como um adolescente autônomo e não mais como uma criança dependente do seu pai. Reclama um modo de vida adequado à sua natureza, a natureza do jovem. E assim são os jovens. E o que faz o pai? Reconhece silenciosamente esta conveniência. Não protesta, não tenta dissuadir o filho, concorda que ele deva viver a sua adolescência como lhe apraz. E há um detalhe muito curioso também, porque em momento nenhum da parábola, a mãe do jovem surge na história. Ora, seria muito normal uma mãe aparecer chorando e implorando ao filho que não partisse. Silenciosamente, o pai então dividiu entre eles a vida. A palavra grega bios quer dizer vida. A tradução latina se refere a bios, ainda repetindo a mesma palavra, substância. O filho mais velho continua na sua vida de dependência e o mais novo vai ao encontro da sua independência. O mais novo desperta para o segundo estágio da evolução hominal, deixando de ser uma criança inexperiente para passar a ser um jovem, buscando a experiência e conhecedor da sua egopersonalidade, enquanto seu irmão mais velho continua estagiando no plano do infraego, o ego inexperiente, dependente. Ainda não provou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, como diria Moisés. Surgia então o despertar da personalidade. E o jovem entra então na fase de liberdade, de pensar e de agir e de decidir. Despertava também uma coisa muito importante, chamada o livre-arbítrio, manifestando-se primeiro, ainda de forma negativa, porque o ego humano é centrífugo, é separatista, é dispersivo, anticósmico. Só pensa em si. E durante muito tempo continua a viver na sua ego-personalidade, transitando nessa dimensão da egoidade hipertrofiada e esbanja todas as suas potências numa vida sem regras, dissoluta,
irresponsável, como é invariavelmente a vida quando se tem 100% de ego-consciência e 0% de eu-consciência. Então, vejam aqui que quando ele fala, né, durante muito tempo continua a viver na sua ego-personalidade, transitando na dimensão da egoidade hipertrofiada, esbanjando todas as suas potências, é o que no texto do Evangelho entendemos por substância, gastando a substância. Na realidade, o que ele está gastando é a sua substância espiritual. E o que acontece? Como resultado disso, surgem, evidentemente, sofrimentos necessariamente subsequentes. E no ponto máximo das maldades, começam então a surgir os males. Qual é o resultado? Sofrimento, sofrimento, sofrimento. Porém, esse sofrer não o leva de imediato à redenção. Ele procura se libertar dos males, mas não se redime da maldade. Ele se une a um pecador inveterado na maldade e espera dele a libertação dos seus males. E no auge da miséria, ele então apela para esse rico fazendeiro, pedindo-lhe serviço para poder sobreviver. Imediatamente o velho pecador prontifica-se a ajudar o jovem pecador e o manda guardar uma manada de porcos. Dá-lhe serviço, mas não lhe dá alimento. É assim que todo egoísta trata outro egoísta. E vejam só que ironia da parábola, né? Um jovem pecador judeu se transforma em pastor de porcos imundos. E quando ele ouvia as vagens de alfarroba sendo trituradas na boca dos porcos, quando os via encherem a barriga e deitarem-se deliciosamente no chiqueiro e dormirem tranquilos, ele, sentindo fome, de barriga vazia, sentia o desejo de ser um animal também, para poder ser estupidamente feliz como ele era. É nesse momento que algo de misterioso desperta no jovem. O que ele mais queria era encher a sua barriga, matar a fome e não saciar-se, pois isso é impossível ao racional, já que outra coisa não lhe era possível. Ansiava, pelo menos, esquecer a sua insatisfação, já que não podia satisfazer-se. Ele tentava enganar, narcotizar com os gozos materiais os seus anseios espirituais. Porém, o texto diz: ninguém lhe proporcionava essa satisfação animalesca. Alimentos materiais jamais saciam a fome espiritual. E ali, no meio de uma manada de animais satisfeitos, surge um jovem insatisfeito, no mais profundo da vertical da infelicidade. Foi então que o máximo do sofrer o levou, talvez pelo despertamento, ao início da sua redenção. Ele entrou em si, diz o texto. Caiu em si, escrevem alguns tradutores, como se alguém pudesse cair para cima. Entrou em si, diz o autor sacro. Emerge das periferias do ego pecador e sofredor e entra no centro do seu eu, o eu redentor. Aconteceu a ele a maior coisa que pode acontecer ao homem encarnado: a autocompreensão. O que sou? Pergunta ele. O que sou?
Sou realmente um pastor de porcos? Não, não sou. Isto é a triste profissão do meu ego humano, mas não é a gloriosa vocação do meu eu divino. Que sou eu? Eu sou filho do Pai bondoso. Não sou o que pareço externamente. Eu sou e sempre serei o que eu sou internamente. Pareço ser escravo de um tirano egoísta que me reduziu a pastor de porcos, mas na realidade sou bem mais do que isso. Sou filho de alguém que continua a ser meu pai. E após ingressar no seu eu, e desse egresso do seu ego, veio o regresso ao pai. A autocompreensão transborda infalivelmente em autorrealização. Alguns tradutores dizem que o jovem se arrependeu. Outros chegam a dizer que fez penitência. Mas o texto evangélico só conhece as palavras converteu-se ou transmentalizou-se. Conseguiu ultrapassar a barreira do velho ego e entrou na nova consciência do eu. Aparentemente, o jovem regressou para de onde viera. Mas, na realidade, esse regresso foi um supergresso. O ponto da sua volta não coincidiu com o ponto da sua partida. Não fechou simplesmente um ciclo, um circuito, mas abriu uma grande espiral cujo termo de chegada está imensamente acima do termo de partida. O regresso superou o egresso, porque entre eles aconteceu um ingresso, o despertamento da consciência. Entre a partida e a chegada houve uma gigantesca evolução, uma verdadeira jornada cósmica, que vai da culpa por meio do sofrimento até a redenção. O arrependimento, a redenção. Há uma nova vida. Há uma nova visão da vida. A visão cósmica, a visão do eu superior e não mais do ego. E para celebrar esse grande acontecimento, a autocompreensão e a autorrealização de um homem, o Evangelho então recorre a tudo o que é material, a tudo quanto possa simbolizar, de uma certa forma, a alegria suprema e a comemoração. Surgem abraços, beijos, anel no dedo, vestuário, calçado, festa, comida farta, música, dança. É que a realização de um único homem é um fenômeno mais grandioso que todos os astros e que todas as galáxias do universo. Deus criou todas as grandezas do cosmos, mas um único homem plenamente realizado é um universo de criatividade acima de todas as criaturas. E no momento em que se celebrava essa grande harmonia, surge uma segunda contradição. O filho mais velho, que até nem deveria ser tão mais velho assim, se um tinha 15, o outro poderia ter 17, e que havia estagnado na sua evolução e continuava marcando passo na inexperiência, revelou-se então incapaz de compreender essa linha ascensional evolutiva do seu irmão, que apresentou uma grande verticalidade. Egoísta, raivoso, ele nem aceita quando o pai usa a expressão teu irmão, preferindo teu filho e não o irmão dele. E, de fato, espiritualmente, esse jovem
realizado não era mais seu irmão. Já não existia nenhuma afinidade espiritual entre eles. Ele era apenas teu filho, um filho de Deus, sem nenhuma afinidade com os outros filhos de Deus. O mais velho reclama de nunca ter sido recompensado por sua obediência de muitos anos ao lado do pai, ao passo que o mais novo, autorrealizado, nada sabe sobre recompensa, nada sabe sobre o espírito mercenário. Todo aquele que se encontra com o seu ser verdadeiro, nada mais sabe do ilusório ter, porque tudo é efêmero. Aquele que realiza o seu ser, esse só conhece amor. Desconhece a recompensa. Esta passagem marca o apogeu da genialidade, da elevação, da sublimidade espiritual de Jesus. Quando considerado à luz do drama cósmico da autorrealização do homem e da evolução multimilenar da humanidade. O filho mais velho simboliza um ser humano que longe, mas muito longe, de atingir as alturas da individualidade do eu divino, nem sequer ainda despertara para a personalidade do seu ego humano. E aquele que não tem consciência do seu ego não é possuidor de nada, como os seres da natureza, que nada sabem de posse ou de possessividade, assim como também nada sabem sobre ódio e sobre inveja. Por isso, o Pai, que simboliza Deus, diz: tudo que é meu é teu. Tudo que é de Deus é também do mundo infra-humano, mineral, vegetal, animal. Mas esse mundo nada sabe de meu. O infraego não possui nada, nem mesmo um cabrito, como diz a própria passagem. A consciência do meu é um corolário do pequeno eu, personal ou do ego. O filho mais novo atingiu a egoconsciência personal e a tinha superado, chegando a conhecer os caminhos da eu-consciência cósmica, iniciando a percorrer o caminho da eu-consciência cósmica como um ser do universo. Poderemos nos sentir culpados e felizes ao mesmo tempo? Será que o pecado é necessário? Culpa e pecado simbolizam o estágio evolutivo do homem, através do ego, em demanda do eu. Vou repetir. Culpa e pecado simbolizam o estágio evolutivo do homem, através do ego, em demanda do eu. Estamos todos em evolução. Sabemos que erramos. Sabemos que magoamos. Estamos caminhando para não mais cometermos esses erros. A humanidade está no plano horizontal da culpa feliz e do pecado necessário, mas nos falta superar esse plano e atingir o caminho que nos levará à redenção. E esse caminho só virá com o nosso despertamento. Despertamento da nossa consciência cósmica, como seres do universo, como espíritos eternos. Após o estágio do subego, enrolado e dormente, surgirá o ego rastejante, no plano horizontal, comendo do pó da terra, sofrendo, espiando
mas caminhando para a plenitude vertical do despertamento da consciência cósmica através da sua autorrealização. Então, a parábola do filho pródigo, segundo esta visão de Humberto Roden, ela encerra uma metafísica de infinita profundidade e uma mística também de extraordinária sublimidade. Que nós possamos, então, refletir sobre essa análise, não é? E não mais acharmos que o filho saiu, errou, voltou, foi perdoado, sem ter o seu despertamento, sem ter a consciência plena dos seus erros, e voltando para dar continuidade à sua caminhada evolutiva, agora já num estágio mais acima do que o filho mais velho, que ainda se mantém na inveja e no egoísmo. Um abraço a todos.